vai estar em cena nos próximos dias 15 e 16 de setembro, no Teatro Experimental de Cascais, no Monte Estoril, a peça Punk Rock, escrita por Simon Stephens, que, aliás, integra a programação da segunda mostra de teatro jovem do TEC. Para nos falarem sobre esta peça da Inlight Produções e sobre as suas carreiras, temos hoje na RDP Internacional, e quem agradeço desde já, a presença do encenador Jorge Costa e dos atores Pedro Peças, João Pessegueiro e João Bonneville. Muito bem-vindos a todos. Jorge, que peça é esta? Esta é uma peça muito jovem, muito atual, que fala sobre temas muito atuais, como o bullying, a sexualidade, a exclusão social, tudo coisas que, apesar de nos levar para um universo punk rock que é muito atrás do nosso tempo... Pelo menos uns 30, 40 anos. À vontade, sim. É uma peça que fala de temas que são presentes ainda hoje nas escolas e em qualquer parte, na verdade. Porque o bullying, sim, é mais falado nas escolas, mas hoje em dia já temos cyberbullying. Exatamente, o bullying houve uma transformação. Exato. E uma upgrade, uma atualização, infelizmente, do bullying através das redes sociais. Sim, e depois temos a sexualidade, a exclusão social, que é presente em qualquer parte, em trabalho, em escola, muito mais do que jovens. No fundo são temas universais. Sim, sim, e que adaptam para qualquer parte do nosso tempo e que se calhar daqui a uns anos vamos continuar a ler a peça e achar que é muito atual e muito presente. Porque a peça, tanto quanto sei, Jorge, e desmente-me se for esse o caso, não foi escrita nos anos 70. Não, foi em 2006, 2007. Portanto, há cerca de 10 anos. Sim. Não antes disso, ele apenas retrata essa peça porque ele mete o tema punk rock para revelar e os jovens, para ir buscar aquela interioridade que ele diz que os jovens têm, os adolescentes, que é aquelas questões interiores e coisas do género, para se expressarem, para mostrar aquela brutalidade, também porque é baseado num massacre. E é um bocado... Os jovens... Massacre da escola secundária de Columbine, sim, ou Columbine, se quiseres, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim. Só que o Simon Stephens, quando desse massacre, estava a dar aulas e diz... Ele era professor nessa... Não, era professor noutra, mas diz que ficou a pensar, se isto acontecesse na minha escola, ia ser tramado. E então o tema chocou particularmente, dado que estava a dar aulas, e pensou, um dia posso ser eu, ou isto podia acontecer na minha escola e não nos Estados Unidos, como aconteceu. E então foi uma das coisas que o levou a escrever a peça. É uma peça, sobretudo, dirigida à malta nova ou para os adultos também? Eu acho que é para os adultos, até porque, fazendo aqui uma brincadeira, se formos a ver a classificação etária da peça, é maiores de 16, portanto estamos ali 2 anos de idade adulta. Portanto, se calhar será um bocadinho mais para a idade adulta, até se calhar percebem melhor do que os próprios jovens, porque se calhar não vão reconhecer tão bem uma realidade que está dentro deles. Se calhar é para os dois, mas se calhar os jovens podem se sentir tocados, mas os adultos se calhar percebem. E identificados. Sim, também, bastante. Sim, muito por aí, sim. João Bonneville, muito bem-vindo. Aqui ao bom dia, boa tarde ou boa noite, sabes? Boa noite. Isto vais para os 4 cantos do mundo, inclusive é para a França. Eu digo França porquê? Porque o teu apelido denuncia a tua ascendência. Exatamente. Antes de falarmos desta peça do punk rock e da tua personagem, deixa-me satisfazer aqui a minha curiosidade. De onde é que vem a tua família mesmo e há quantos anos está em Portugal? Veio com as invasões francesas? Bem, essas perguntas são muito mais difíceis do que as perguntas da peça. Eu sou sincero. A minha família vem de França, de Bonneville mesmo, e daí herdámos o nome. Era uma cidade por conta da família? Era uma vila, penso eu. Uma vila... Bonneville. Cidade, exatamente. O próprio nome indica Bonneville. Onde é que fica em França? Penso que fica mais para o norte. Assim, nunca lá estiveste? Nunca lá estive, já estive em França várias vezes, mas nunca se deu passar em Bonneville. Como eu digo, a minha família é muito grande e já foi há uns bons anos atrás que isso aconteceu, de ficarmos com o nome da terra e a minha família veio para Portugal. Portanto, é uma coisa que já para mim é muito antepassada e então as ligações à França são escassas. Mas não tens curiosidade em ir Tenho ver muita curiosidade. a árvore genealógica? Sim, até para tirar aquela fotografia típica com a placa a dizer Bonneville e não sei o que fica sempre bem. Mas sim, tenho muita curiosidade. Tenho primos meus que se debruçam bastante sobre tudo isso e a história da família e tudo mais. Eu reconheço que prefiro o presente.
não propriamente do passado, mas é do passado que tu vais beber naturalmente fontes de inspiração para esta peça que é atual. O que é que o punk rock, o movimento punk rock te diz? Naturalmente, como ator, tiveste que investigar, tiveste que percorrer algum período da vida que não é propriamente a tua, mas a dos teus pais. Tu chegaste a perguntar-lhes se o punk rock, se esse movimento, esse estilo de vida era alguma coisa, não com que eles se identificavam, mas o que era, concretamente? Eu vou ser um bocado agora contraditório em relação àquilo que disse há bocado. A época dos meus pais é uma época que a mim me interessa bastante e que sou devoto a essa época por vários motivos. Primeiro, eu sou um bocado daquelas pessoas anti-redes sociais, não gosto muito desta febre que se vive hoje em dia. E, portanto, na altura dos nossos pais não havia nada destas coisas e as pessoas conviviam muito mais, falavam mais. Nessa época também não era, não digo normal, mas nem toda a gente tirava cursos superiores e mesmo assim naquela época conseguiam-se bons trabalhos. Portanto, é uma época que para mim está ali na transição da época dos nossos avós para a nossa, e na nossa já houve... Estamos a falar em que década, João? Na década de 70, 60, 70. Nessa época, eu acho que a vida devia ser... Devia não, com certeza. Era mais boémia e mais vivida do que é hoje em dia, pelas distrações, pelas muitas distrações que temos hoje em dia. Tu perguntaste ao teu pai, por exemplo, se ele era malandreco, se se os teus avós permitiam que ele fizesse determinadas coisas. Não, ao meu pai eu não preciso de perguntar, porque eu conheço bastante bem o meu pai. Isso pensas tu, não é? Conheço. Não, e histórias que já vão sendo... De família. Exatamente, já são vindo faladas já há muitos anos. E naquela altura não havia tanto perigo, as pessoas tinham as portas de casa abertas, não trancavam o carro, andavam até às tantas da manhã na rua com idades muito inferiores à que hoje em dia se pratica. Portanto, era para mim, tenho pena de não ter vivido um bocadinho nessa altura aquela coisa de andar à pendura naqueles autocarros de 2 andares. Sem pagar. Sem pagar, exatamente. Portanto, essas histórias são muito engraçadas. Hoje em dia não... Hoje era mais nos elétricos também. As pessoas... Os elétricos hoje em dia já são fechados, têm picas. Mas eu tenho aquela ideia de facto que havia 2 e 3 miúdos agarrados na parte de trás dos elétricos a percorrer as ruas de Lisboa. Exatamente. E gosto sempre de ouvir as histórias dessa época. E pronto, e nas escolas, havia muitas vezes que as escolas, havia umas escolas que eram para rapazes e outras que eram para raparigas. Eu lembro do meu pai me contar que andava no Dom João de Castro e ia à Rainha Dona Leonor para ver as meninas, não é? Porque aquilo era só uma escola de rapazes, depois a outra era a escola das raparigas. Não digas que era onde frequentava, era a tua mãe que estava lá. Exatamente. Conheceram-se exatamente numa dessas visitas. Idas à escola das meninas. Portanto, é uma época que eu me interesso bastante. E há bocado falava-se nesta coisa das redes sociais, que houve um upgrade no bullying praticado nas escolas. Eu tenho 2 opiniões. A primeira é que, sim, se modernizou o bullying. A outra razão, a outra opinião que eu tenho é que, a bem ou a mal, são provas que vão ficando do bullying, porque lá está, na época dos meus pais, não havia os telemóveis para se filmar, o menino a bater no outro e mais não sei o quê. E hoje em dia as pessoas vão às redes sociais e aquilo já serve como prova de que há um... João, é só mesmo como prova. Sim. E a prova disso, pegando nas tuas palavras, é um árbitro de futebol falou de forma mais áspera e, digamos, menos... Stojkovic, guarda-redes do Sporting B. Menos próprias com ele. Um ser humano não poderá ou não deverá falar assim com o outro, mas, na minha opinião, só o árbitro foi suspenso durante 3 jogos porque havia uma prova chamada televisão. Exatamente. Se não houvesse televisão, não havia prova, ninguém tinha ouvido o que é que o homem tinha dito, certo? Portanto, as redes sociais, ou que são televisões amadoras, digamos, toda a gente hoje em dia filma tudo e mais alguma coisa, é para o bem e para o mal. Exato. E muitas vezes condenam-se aquelas pessoas que, quando está alguém a ser agredido, em vez de ajudar, pega no telemóvel e filma.
condeno, por um lado, Não, porque acho que a pessoa tem que intervir e tem que ajudar. é condenado mesmo criminalmente Sim. por Mas, por outro lado- ausência de ajuda. Exatamente, mas por outro lado, se calhar se não fosse essa pessoa a filmar, se calhar a história não tinha... A repercussão que depois pode vir a ter. Exatamente, e não tinha as provas, não é? Porque antigamente, se o meu pai fosse malandreco, vamos aqui supor, que não é... Atenção, um grande abraço para o teu pai que eu não o conheço. Exatamente, um grande senhor. Se o meu pai fosse malandreco, volto a dizer, não é, e desse uns calduços num rapaz lá da escola, quem é que podia incriminar o meu pai? Seria a palavra de um contra a palavra do outro, não é? A não ser que fosse apanhado em flagrante delito, seria a palavra de um contra a palavra do outro. Hoje em dia, com as redes sociais, há essa vertente de se provar, ok, aconteceu exatamente isto e, portanto, aquilo serve como prova. E o telemóvel estava lá. Exatamente. Fala-me um pouco da tua carreira, que eu acho que para a maioria das pessoas começou com uma coisa chamada I Love It. Não, começou um bocadinho antes. Não, eu digo para a maioria das pessoas. Sim. Eu fiz esse preâmbulo porque eu acho que foi um dos trabalhos que te marcaram mais. E também, junto do público, teve uma repercussão fantástica. Ainda por cima eras brasileiro. Exatamente. A mim marcou-me muito. Até porque veio rematar todo um ano que eu tive para trás. Ou seja, eu fui para o Brasil estudar. Cá em Portugal a vida de ator não é nada fácil. O Jorge já vai falar disso. Exatamente. E, portanto, falar aqui da minha curta carreira. Não é? Fui para o Brasil porque não havia trabalho cá em Portugal e fui estudar para o Brasil. Para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro. E vi-me viver numa favela no Rio de Janeiro, que foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive na minha vida. E para mim foi como... Não foi na Rocinha? Não. Foi no Santa Marta, em Botafogo, chamado Os Pés do Cristo. A favela ficava por baixo do Cristo Redentor. À noite era tudo iluminado, tipo a árvore de Natal e o Cristo no topo do morro. Era muito bonito. E para mim foi como um presente que me deram para rematar todo esse ano que eu tive, de fazer um personagem brasileiro. Em que ano é que isso foi? Foi em 2013. Então não foi assim há tanto tempo. Não foi assim há tanto tempo. Foi há 4 anos. Sim. Foi em 2013. Então, e de 2013 para trás, quando é que exatamente começou a tua carreira enquanto ator? Eu acho que começou em criança, porque eu sempre quis ser palhaço. As minhas brincadeiras em miúdo era costurar, porque eu tinha uma senhora que ia à casa da minha avó costurar, e então eu aprendi a costurar com ela e fazia as minhas próprias máscaras e depois incorporava essas personagens. Portanto, eu acho que desde muito novo sempre quis isto. Depois fui para a escola A de máscara teatro. do rir e a máscara do drama, não é? Exatamente. E depois fui para a escola de teatro para aprofundar, quer dizer, não tinha aprofundado. De Cascais? De Cascais, exatamente. E depois comecei nos Morangos com Açúcar. Em que temporada? Na última, na 9ª temporada. Portanto, fiz a 9ª temporada. Então foste lá série de mesmo, verão. foste acabar a série. Exatamente, fui acabar a série. E depois fiz o filme dos Morangos com Açúcar também, que quando acabou os Morangos fizeram o filme dos Morangos com Açúcar, também participei. E foi depois disso que vi e que conheci como é que era o nosso Portugal a nível da cultura. Pensavas, então, é uma coisa importante, João, quando terminou os Morangos e as pessoas pensam, epá, eu sou dos Morangos, tenho as portas abertas do mercado, porque eu já passei por essa experiência, toda a gente me conhece. A realidade mostrou-te que poderias estar enganado. Eu acho que já fui com essa perspectiva desde o início, ou seja, eu sei que isto não é eterno, sei que nem toda a gente pode trabalhar, e eu já tinha visto 8 temporadas de Morangos e não via... Como espectador. Como espectador, e não via todos os atores das 8 temporadas a trabalhar, portanto sabia que aquilo era um filtro, era uma rampa de lançamento, e que tudo aquilo que eu pudesse dar naquela personagem, naquele trabalho, poderia definir o meu futuro, se trabalhava, se não trabalhava. Mas pronto, dei 200% e chegou ao fim e pronto, não tive a continuidade momentânea. Mas tentaste? Sim. Outras produções de televisão? Exatamente. Teatro? Cinema, tentei de tudo. Publicidade? Não é muito a minha área, mas sim, nós atores temos para ganhar dinheiro. Temos que nos desdobrar. Mas pronto, decidi
não tenho, não tenho trabalho, então vou aprender mais, e fui para o Brasil, porque acho que eles lá são fenomenais nesta área, e portanto Também fui aprender com também eles. são 200 milhões. Não, mas são 200 milhões, mas nós cá somos 10 milhões, não é? E temos o Ronaldo, não é? Que é o melhor jogador do mundo. Portanto, não vejo o número como, obrigatoriamente, em proporção, o número de Mas de é mais, qualidade. mas a probabilidade de arranjares trabalho no Brasil sim. é um bocadinho... Não. Isso eu acho que não. Não? Isso eu acho que não. Porque se lá são 200 milhões... Também são 200 milhões a um também osso. são 200 milhões a um osso. Portanto, não há mais facilidades lá. O que eu acho é que eles já fazem isto há muito mais tempo do que nós. Estão anos-luz à nossa frente. E, portanto, quis ir aprender com eles porque acho que eles estão exatamente... Tentaste entrar em alguma produção ou isso não era o teu objetivo? Eu vou ser sincero. Tentei perceber como é que se entrava lá. E lá Na eles... Globo ou na Record, por onde exemplo? quer que fosse. E lá eles têm um modelo de apresentação de ator que só há pouco tempo é que começou a entrar cá em Portugal, que é o chamado videobook. Ou seja, quando um ator faz um vídeo, uma compilação dos trabalhos que fez, ou então prepara uma cena específica em que percorra vários estados emocionais para se mostrar, portanto, a capacidade do ator. Grava-se tudo isso num CD e entrega-se o CD às produtoras, é o chamado videobook. E eu, na altura, senti que não tinha nem o background suficiente para me apresentar, até porque os brasileiros têm alguma dificuldade em perceber o português de Portugal. Por isso é que o Ricardo Pereira fala assim, né? Exatamente. E, portanto, eu só tinha feito coisas em português, achei que não era, como é que eu ia te explicar, artisticamente brilhante, e, portanto, decidi não apresentar nada lá. Trabalhei com pessoas que são muito influentes no Brasil, aprendi com elas e depois tive a sorte de poder pôr em prática tudo aquilo que tinha aprendido. Esse regresso no I Love It foi justamente, digamos que uma sequência de aprendizagem e do linguajar brasileiro? Como eu disse, para mim foi um presente, foi um rematar de toda uma viagem enriquecedora que eu tive, em que tive os meus altos e baixos, e falo enquanto ator, porque quando estava para ir para o Brasil, uma semana mais ou menos, tive um convite para uma novela cá em Portugal, e eu já tinha bilhete comprado e tudo. Depois o convite acabou por não ir para a frente. Quando cheguei lá, estava lá 2 semanas mais ou menos, voltaram a fazer novo convite, que não foi para a frente novamente, e portanto pode ser desanimador todo este convite e não convite, e vai e não vai, e toda uma incerteza pode ser um bocado desanimador. O que eu pensei na altura foi: desliguei de tudo o que era trabalho, estava ali para absorver, focado. exatamente, para aprender, absorver, e estava num país diferente, uma cultura diferente, eu queria absorver tudo aquilo. E pronto, acho que o destino depois, mais tarde, foi exatamente, eles precisavam de uma personagem brasileira, sabiam que eu estava no Brasil, pediram-me material meu a falar brasileiro, eu mostrei, não fiquei com as esperanças, porque já tinha levado 2 chimbaladas antes, não fiquei com esperanças absolutamente nenhumas. Quando me caiu a ficha, dizer que eles queriam que eu fizesse um personagem brasileiro, para mim foi tudo, foi um rematar, lá está, de uma viagem, senti que tinha evoluído alguma coisa e que já não estava a ser só proposto para um trabalho de um português, também poderia fazer de brasileiro. Isso para mim foi... Mas não era a mesma coisa. A seguir veio a Massa Fresca? Exato. Não, a seguir veio os Jardins Proibidos. A segunda versão. A segunda versão, sim, o remake dos Jardins Proibidos. Um personagem também algo diferente, que era um personagem que estava indeciso entre a medicina e o sacerdócio, e, portanto, tive um trabalho de pesquisa muito interessante também. Também há que curar as almas, não é verdade? Exatamente. E tive um trabalho de pesquisa muito interessante com a ajuda do padre Nuno Tovar de Lemos, que foi uma ajuda preciosa para mim, que me pôs a falar exatamente com pessoas que estavam na situação desta personagem e deu para descobrir coisas muito interessantes. Eu acho que é uma das coisas mais engraçadas e mais interessantes que há
na vossa profissão é a construção da personagem e aquilo que vocês têm que fazer e têm que descobrir e têm que pesquisar para chegar até lá. É das coisas que eu mais gosto. Mesmo é o trabalho de pesquisa, o tentar perceber, arranjar justificações, ser uma coisa com pés e cabeça e não uma coisa bamba. Não é? Eu, por exemplo, voltando atrás um bocadinho ao Brasil, quando eu soube que ia fazer de brasileiro, eu vivia numa favela na altura, portanto eu passava o dia, tipo uma pessoa mais idosa, numa cadeira na rua, observando tudo e todos, e falando com toda a gente, e a apanhar todos os... E ouvir sobretudo, sim. E apanhar todos os jeitos e todas as expressões que eu pudesse sacar dali. Apanhaste algum susto enquanto viveste na favela? Susto apanhei fora da favela. Na favela apanhei uma vez uma coisa que eu dormia de janela aberta, porque no Brasil faz um frio desgraçado. E não tinhas ar-condicionado, presumo? Não tinha ar-condicionado. E então eu dormia de janela aberta e quando acordo, um certo dia, estou virado para a janela, quando abro os olhos vejo um sniper, um homem com uma arma, não é? Portanto, um sniper. E tu calculaste, não é meu admirador. Sim, admirador. Se fosse era um secreto mesmo, admirador secreto. E fiquei um bocado... Será que ainda estou a dormir? Será que não estou a dormir? Tinha um sniper no telhado da frente a apontar para mim, literalmente. E fui muito cauteloso à varanda, quase com as mãos no ar, não é? E quando percebi que estava de visita um secretário de Estado alemão àquela favela, e portanto estava toda uma segurança montada dentro da favela. Mas ele era segurança ou era... Ele era segurança alemão. Alemão, mas tu não entendeste isso? Eu só vi uma pessoa no telhado, agachada, quer dizer, deitada sobre o telhado, com uma arma apontada para a minha casa. Portanto, com mira, com uma mira telescópica sim, e com laser, eventualmente. Isso laser era durante o dia, não consigo perceber muito bem, mas pronto, foi assim. E fora da favela, então? Fora da favela, vi um assalto à minha frente por chão. Portanto, um arrastão? Arrastão não, porque é mais do que eu ia na rua, em Copacabana, estava a andar na rua e vinham dois senhores idosos na minha direção, um casal, e chegou o que eles chamam de lá um moleque e arrancou o fio de ouro à senhora e começou a correr. Eu fiquei estático, porque era no início, eu cheguei... Isso aconteceu logo no início, quando eu cheguei ao Brasil. E foi das coisas que me disseram que é não te metas em nada. Não tentes ser herói porque podes acabar mal. E depois tive também uma história um bocado mais triste, que tinha estado a almoçar com uns tios de uns primos meus lá no Brasil, que tinham um restaurante, portanto marido e mulher, e passado uma semana tive a notícia de que ela tinha sido assassinada porque foi ao banco levantar dinheiro para pagar aos empregados e levou 2 tiros na cabeça por 2.000 euros, ou uma coisa qualquer. Portanto, foram assim... Foram memórias boas e más ao mesmo tempo que... Sim, mas overall foi impecável e voltava lá e estou cheio de saudades para voltar lá. Agradeço muito ter estado cá para nos contares e partilhares connosco um pouquinho da tua vida. Acho que um dia destes vais voltar aqui a solo, se o Jorge permitir, né? se não for mauzinho. Agradeço muito, João, a tua vinda. Vou pedir para... Sim, eu queria só dizer e apelar às pessoas sim. para ir verem o punk rock. Não vamos estar só em Cascais, vamos estar dia 15 e 16 em Cascais, mas depois vamos para a Comuna. Exatamente, de setembro. Depois vamos para a Comuna. Em outubro. Exatamente, depois vamos para a Academia Dramática de Santa Mar. Portanto, podem nos ir ver em muitos sítios e apelo às pessoas que vão ao teatro, e vou agora proferir uma frase aqui do Sr. Encenador Jorge Costa, que me ficou marcada, que disse: nós não estamos em crise, quem está em crise são as pessoas. Portanto, se faz favor, vão ao teatro. E se ele disse isso é porque sabe o que é que está a dizer. Exatamente. Certo? Exatamente. Muito obrigado, João. Muito obrigado, meu. Pedro, por favor, muda de lugar. Enquanto isso, eu ia perguntar ao Jorge. Jorge, são 10 atores que estão aqui sob as tuas ordens. São 10 atores. Eles são rebeldes? Ou é preciso metê-los na ordem? Tem que ser rebeldes, porque até para dar aquele interior
da personagem, eu acho que um ator acaba sempre por ser um bocadinho rebelde, porque passa por tanta coisa, tanta personagem, tanta coisa diferente, que é um bocadinho difícil estabilizar em alguma. E acho que sim, acho que os atores são um bocadinho rebeldes, umas vezes corre melhor, outras vezes corre pior, mas acho que faz parte, isso tudo faz parte. O que é que tu exiges de um ator? O que é que eu me exijo de um ator? Primeiro, e isto aprendi, foi aquilo que mais me ficou da minha experiência na escola, que o palco é sagrado. O palco é onde temos que ser tudo. Temos que deixar cada dia em palco como se fosse a última vez. Ou seja, pisar o palco é muito importante, é mágico. E o que eu exijo é que eles, texto ou não texto, sabido ou não sabido, decorado ou não decorado, o que quer que seja, exijo que pisem com vontade e com energia e com aquela noção de que pode ser a última vez e cada dia é uma coisa diferente e vão acontecer coisas diferentes e temos que estar preparados para essas coisas diferentes. Pode ser a última vez porque, tanto quanto eu sei, esta peça é também o final de um ciclo de estudos para muitos atores. Sim, sobretudo em Londres fazem... São as peças de finais de curso. São as peças de finais de curso, sim. Faz sentido que o seja, porque envolve jovens e as personagens são igualmente fortes. Não há ali uma personagem... O William e a Lily são os declarados protagonistas, mas não vejo isso assim. Acho que todos eles têm uma importância extrema e sem eles não existiria qualquer tipo de impulso para que a personagem da Lily e do William pudesse evoluir de alguma forma. É como a história dos papéis pequenos. Não há papéis pequenos, há atores que são pequenos e que são um bocadinho, não é em altura, mas em qualidade. Não é o caso aqui do Pedro Peças, que para além de qualidade é também um grande ator. Quanto é que tu medes? Tens 1,2 metros e qualquer coisa? Não, Não estou toda. 76. E 76. Pronto, já é assim. Muito bem-vindo aqui à RDP Internacional, Obrigado. Pedro. Tu és um produto da Escola do Profissional de Cascais. Sim, Escola Profissional de Teatro de Cascais, com a professora Avilés, sim. Esta é a tua primeira peça? A peça no sentido de ser também uma peça que em que será avaliada a tua intervenção. Sim, é o meu primeiro projeto profissional a sério, sim, sim. E o que é que tu sentes nesta altura? No fundo, é o fim de um ciclo e o início de outro. Não, nós passamos na escola, o último ano é muito difícil porque temos a ideia de que, ok, é só mais este ano e o que é que vem a seguir? E temos a tal expectativa na prova de aptidão profissional que alguém nos venha ver e que alguém nos contrate, não é? E surgiu esta oportunidade. O Jorge convidou-me, como também convidou os meus outros colegas que estavam no meu ano, o João e o Zé Maria, e a Ana Sofia, exatamente. Também como outras pessoas da escola, como a Francisca, exatamente, e como a Joaninha, a Joana Bernardo. Pronto, e é isso, o nosso medo dos estudantes, como também como atores, como o João estava a falar, é a insegurança do trabalho. Porque... Mesmo assim, sabendo isso, vocês arriscam. Exatamente. O que é que te move para o palco? O que eu mais gosto nesta profissão é o facto de aprendermos a não ver as pessoas quadradas. Porque nunca... Traduz-me. Por exemplo, aqui temos personagens como o Bennett, que é a personagem do João Boinville, que é um bully. Mas esse bully provavelmente em casa também não tem a vida facilitada. Por isso é que projeta nos outros, não é? Provavelmente se calhar também leva porrada em casa. E por isso é que depois na escola faz a mesma coisa. Depois temos a personagem do João Pessegueiro, que é o Chadwick, que é a personagem que Já sofre vamos falar com ele também. bullying. E vê-se que é como uma pessoa, não diz a ninguém, não fala com os pais por medo de represálias. Ou seja, não há nada quadrado, seja uma personagem boneco ou o que seja, não há só aquilo, não há só o estereótipo. E já agora fala-me do teu papel. O meu papel não é um aluno, é uma personagem que vem de fora, é o Dr. Richard Harvey, é um psiquiatra, e vem dar uma certa humanidade à Portanto, personagem. tens que ter uma credibilidade Claro. mais séria que os outros, não é? Exatamente. E vem dar, como é que eu ia dizer, vem dar a razão à personagem do William, de certa maneira, do porquê dele ter morto aquelas pessoas.
Como é que é um psiquiatra a ouvir um assassino? Eu acho que não são... É como atores a criar uma personagem, não criticam, avaliam, percebem o porquê, como é que podem ajudar, porque um médico, exatamente, não pode, tem que salvar essa pessoa, seja psiquiatra, seja numa cirurgia, tem que salvar, independentemente do que quer que seja. Portanto, eu acho que é um bocado por aí. É um bocado como o ator apenas interpreta um determinado personagem, não tem que fazer qualquer tipo de avaliação ou julgamento sobre ela. Eu acho que até tem que proteger a personagem. Como é que se entra na pele de um psiquiatra, não sendo? Ali naquela cena é muito... É a primeira vez que eles se conhecem. Tanto que eles nunca tiveram contacto anterior e é muito isso, é uma avaliação e é um tentar chegar ao adolescente para que ele diga as coisas, para que não se feche. Porque, pronto, é isso que eles fazem, não é? Retirar dos pacientes a verdade. É o que eu tento fazer dos meus entrevistados, que também digam, e eu agradeço muito ao João ter partilhado aqui alguns momentos mais complicados da sua vida, mas que servem também e para perceber que isto não é um mar de rosas. Ser ator em Portugal, sobretudo em Portugal, é muito complicado. Quando tu entraste, com quantos anos? 15, 16 anos? Não, eu já entrei com 17 a fazer 18. A fazer 18 anos. Exatamente. Para a Escola Profissional de Teatro. Sim. Com que expectativas é que entraste? Eu tinha uma ideia tão diferente disto tudo. Tinha uma ideia tão... Então, em duas pinceladas, que ideia é que tu tinhas e com que ideia é que tu saíste? Não sei, eu desde pequeno sempre fiz na escola de teatro. Sempre gostei daquela coisa de vestir outra coisa, fazer piadinhas, sempre foi algo. E eu fazia isso na escola básica, depois deixei de fazer, porque enverdei por outras coisas. Não, porque entretanto cresceste. Uhum. E as pessoas se calhar deixaram de achar piada. Não. Enverdei porque tinha... Deixei de fazer parte daqueles grupinhos da escola. Não queria, não gostava. Não, era uma pessoa um bocado solitária nesse sentido. E depois, num ano em que estava a acabar o nono ano, disse, ok, bora lá experimentar isto outra vez. E gostei muito. Porque era muito aquela coisa de, ok, Pedro, agora tens que escolher humanidades, ciências, o que é que queres fazer? E eu nunca fui muito aquela pessoa de estar em algo por estar. E disse, ok, então eu vou estar numa coisa que eu quero estar. E fiz as provas para a escola profissional, Teatro de Cascais, e entrei. Ficaste surpreendido quando foste escolhido? Eu sou uma pessoa que tenta não ficar muito nervosa sobre essas coisas. Não, ok, tenho que estar ali e se não estiver ali, o que é que eu faço à minha vida? Portanto, eu acho que foi... Na altura estava um bocadinho nervoso, não era? Porque aquelas decisões... Cheio de dúvidas, interrogações? Sim, mas quando me disseram, ok, entraste, não foi aquela coisa de, ok, pronto, já que este é o meu caminho. Foi, ok, então vamos lá descobrir isto. E com que ideia é que saíste da escola? Com uma ideia muito bonita tudo isto. Alguma vez, quando eu entrei, eu nunca pensava que iria proteger um personagem num papel, porque nós temos um papel, não é? Lemos o texto. Que se calhar a ler começaria a chorar, por exemplo. E encontrar o ponto entre mim e a personagem, onde é que nós nos encontramos, acho que é uma profissão muito humana. Mas é difícil de chegar lá. É muito difícil. E as pessoas não têm noção disso. Justamente, mas para isso é que servem os ensaios e serve a qualidade do ator. Exato, mas as pessoas de fora nunca têm noção disso. É muito fácil dizer-se muito mal das pessoas desta profissão. Ai, que ele vai mal, que horror. Mas ninguém viu o processo, ninguém esteve lá, ninguém esteve naquele palco a enfrentar aquelas pessoas na plateia. Porque muitas das vezes as pessoas não vão ver para gostar. Vão ver para não gostar. Achas que isso é verdade? Às vezes sim. E não estamos a falar de críticos de teatro. Exatamente. Somente antes um olhar clínico. Tu achas que há pessoas que pagam o bilhete só para dizer mal? Claro. Nas redes sociais, naturalmente, porque é o sítio onde elas se podem exprimir? Sim. Eu não tinha essa noção.
Eu pensei que as pessoas fossem, primeiro, porque gostam de teatro. Depois, para ver uma boa história. E depois, para vos aplaudir. Mas, E não para vos deitar abaixo. claro que nunca nos deitam abaixo. As pessoas têm medo de enfrentar os outros, não é? Há muita gente que tem medo de enfrentar os outros. Então é muito fácil essa barreira do público e do ator no palco. Só que essa linha é muito ténue entre sair e falar mal ao encenador ou o que quer que seja, não é? E é muito por aí. As pessoas são capazes de tudo, não é? O encenador, e agora perguntava ao Jorge, tu pedes a opinião dos teus atores sobre o teu próprio trabalho? Claro. Para já porque estou a começar. É uma coisa muito, muito nova na minha vida também. É a tua estreia? Não, já ensinei uma peça, esta é a segunda. Mas eu formei-me como ator, não como Encenador. Sim. E faz todo o sentido que eu peça a opinião deles também para saber o que é que eles pensam sobre a personagem deles. Eles foram teus colegas, alguns deles foram teus colegas na escola? Não. Nenhum deles? Ou seja, frequentei a escola enquanto eles estavam a entrar, eu estava a sair. Era o meu último ano. Portanto, tu és um bocadinho mais velho que qualquer um deles. Não em idade, mas sim Em mentalidade. Em mentalidade, tirando o João, que saiu primeiro que eu, da escola, sim. E o que eu quero saber sempre, acho que é importante saber a opinião deles, porque tal como eu penso alguma coisa sobre a peça, eles certamente também o fazem. E podem chegar de uma forma mais clara, porque eu tenho que ter uma espécie de opinião sobre todos, e eles uma opinião mais concisa sobre a personagem deles. É natural que eu lhes peça uma opinião até para saber que pesquisa mais profunda é que eles fizeram sobre a personagem deles, a cena em questão. Isso vai-me ajudar certamente a chegar àquilo que eu quero e que eles pretendem como atores da personagem. Pedro, uma última questão e antes de passares ali a palavra e o lugar ao João, quando é que vocês acham atores que chegaram ao ponto, e não é preciso o encenador dizer, em que vocês há uma comunhão total e absoluta entre o ator e a personagem? Eu acho que nunca chegamos. Porque acho que um ator que se preze tenta sempre meter mais coisas na caixa da personagem. Nunca... como é que eu ia explicar? Nunca está satisfeito. Exatamente. Porque há sempre alguma coisa que nós sabemos que aqui ainda falta um bocadinho, aqui e ali. E depois às vezes... Isso é o drama, isso é o drama dos escritores. Os escritores escrevem um romance de 300 páginas, mas depois quer fazer uma de 500 porque há sempre mais uma série de pormenores que gostaria de ter acrescentado. Exatamente. Só que tal como num programa de rádio ou num livro, há limites, não é? Uhum. E o vosso é o tempo também. Sim. Sim, exato. Tu apareces muito durante a peça? Apareces muito tempo? Tenho algumas intervenções, mas não apareço muito. Como eu disse, eu sou uma personagem praticamente que vem de fora do ambiente deles. Eu sou um psiquiatra, não sou um adolescente. E tens cara de psiquiatra, se calhar vai ser aprofundado mais esse personagem para outras peças, seguramente. Pedro Peças, muito obrigado por aqui teres estado. João Pessegueiro, é a tua vez. E, entretanto, eu ia perguntar ao Jorge se é verdade ou não que muitas vezes o encenador, tal como, por exemplo, o Filipe Laferi, bate nos atores. Não. Estou a brincar. Estou a brincar. Gosto muito do Filipe. O Filipe tem aquela fama de gritar muito com os... Mas depois os espetáculos dele são brilhantes. Sim. Estão brilhantes. Sim. Não acho que seja, claro, necessário bater não no sentido literal. Claro que é necessário às vezes dizer, ok, acabou a brincadeira neste aspecto, vamos começar mais a sério, vamos pegar a sério. Agora chegamos ao ensaio, vamos começar, vamos respirem, calma, por uma certa estabilidade, sim. Não acho que seja necessário, na minha opinião, claro, que certamente se vier cá alguém mais experiente ou algum encenador, vai conseguir, vai dizer que se calhar é preciso, não sei. Para mim não. E agora, quando tu vais ver uma peça, tu vais vê-la mais na perspectiva de ator ou na perspectiva de encenador? De ator. Lá está, como eu disse, estou a começar como encenador, basicamente, é o segundo projeto, mas também não é o que eu quero para o futuro, eu quero conseguir conciliar as duas coisas. Até dirigir-te a ti próprio? Não, acho que isso é demasiado pretencioso. Não.
Há quem faça e há realizadores que se dirigem a si Por próprios. exemplo, o Luís Miguel Sintra faz isso, mas o Luís Miguel Sintra tem mais anos de carreira do que eu se calhar alguma vez vou ter. E portanto ele já tem estatuto e noção e uma vontade que o permite fazer Experiência, isso. mas só os cabelos brancos é que dão isso. É verdade, é verdade. E eu ainda neste momento não penso nisso, não. É impensável para mim, neste momento. João Pessegueiro, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo. Eu Muito vi-te nos Irmãos Karamazov, ao lado de um senhor chamado Rui de Carvalho, não sei se já ouviste falar, Tenho uma vaga ideia. Tens uma vaga ideia, e ele no final, o Rui, que é um grande amigo meu, teceu-te os mais rasgados elogios. Sabes disso? Se não sabes, devias saber, porque ele gosta muito de ti e de todo o resto da companhia. Sim, sim. Trabalhar com o Rui nos Irmãos Karamazov, no TEC, foi uma experiência para qualquer pessoa que entrasse no espetáculo muito enriquecedora. Porque o Rui tem 75 anos de carreira, como o Jorge disse, muitos mais anos do que algum de nós alguma vez Poderá aspirar a ter. Exatamente. E ele sabe muito e transmitiu-nos muito. E a humildade dele é isso que me fascinou mais no Rui. A humildade e a vontade de trabalhar connosco, com gente nova, é muito bom de se ver, é muito bonito. Foi a tua primeira peça? Sim, foi a prova final do curso. Então e esta já é o teu primeiro projeto profissional? Sim. Tal como com o Pedro Poças, por exemplo, também? Sim. Numa carreira que começou há menos de um mês, estamos a começar, e já estás aqui na rádio a dar entrevistas. É verdade. Isto não pode uma ser. coisa espantosa. Acho que isso é o que nós temos de melhor neste momento, é a vontade de se ingrar, é aquela juventude e a vontade de nós conseguimos fazer tudo e vamos trabalhar para conseguir. E é isso que nos motiva também. E tu tens, por exemplo, já alguma vez falaste ali com o João Bonneville no sentido de perceber aquilo que vocês podem fazer e aquilo que vos deixam fazer? É uma realidade que nós estamos a conhecer, é verdade, e cada vez mais. Sim. E cada vez mais descobrimos coisas bonitas e más da profissão também. Tem esses dois lados. Mas O lado lunar e o lado solar. é verdade. Mas nós gostamos disto, por isso é que continuamos cá, porque Vocês são teimosos. não conseguimos não ser. Se não formos, para quê? Não conseguimos fazer nada. É preciso esse lado meio louco para conseguirmos continuar. Tu sabes que, por exemplo, nos Estados Unidos, e não sei se no Brasil acontece, mas presumo que sim, João, a maior parte dos atores são formados em variadíssimas áreas. Sim. Na área de marketing, de gestão, de relações humanas, alguns são advogados. Psicologia. Em Portugal, isso julgo que não acontece muito. Há uma espécie de profissão sem rede. Sim, é verdade. E há muita gente a trabalhar sem formação. Também é uma realidade. Também é a realidade. Cada vez há mais... João, se quiseres poder vir dar a tua opinião... Ele está a dizer... É verdade, infelizmente. É a nossa realidade. Cada vez vemos mais... Sobretudo na televisão? Sim. Sobretudo. Acho que só O quê? na Não me televisão. digas que há pessoas que entram em reality shows e depois são escolhidos para atores? Sim. Neste momento vivemos uma realidade em que... E são canastrões, ainda por cima. Podiam até ser bons, não é? Claro, mas vivemos uma realidade Na minha opinião. em que... Se calhar, para se escolher uma personagem, num casting, vê-se o número de seguidores de uma rede social, por exemplo, e é assim que se escolhe. Sabemos que estas pessoas vão dar percentagem de audiências, por isso vamos escolhê-la. O João Bonneville falava aqui uma coisa importante, que, por exemplo, no Brasil, e eventualmente está-se a adotar agora em Portugal, é preciso o videobooking. Aqui o que é preciso? É o maior número possível de seguidores do Facebook e do Instagram, entre outras redes sociais? Não digo que na totalidade, mas começa a acontecer isso, sim. Começa a ser importante? Começa a ter peso? Sim. Infelizmente. Sim. Infelizmente acho que sim. Acho que não... Quem me dera que fosse um videobooking. Acho que era fantástico se pudéssemos... Mas, ó Jorge, as pessoas que vos... por exemplo, tu vais a um casting, as pessoas, quando vos pedem para representar, elas pedem-vos ao mesmo tempo, olha, mostre-me lá aí a sua página de Facebook para ver quantos amigos é que tem. Agora o seguidores. mais difícil acho que é mesmo pedirem-nos para representar. É mais interessante quem é que nós somos, onde é que nós vimos, o que é que nós temos no Instagram, no Facebook, e pedir para representar que se calhar é efetivamente o importante e não se temos uns lindos olhos azuis.
Então Fábio. o físico é o mais importante, é determinante nesta altura, é uma ditadura do corpo? Como o João disse, não digo na totalidade, mas numa boa parte sim. Sim. Acho que sim. Não tanto no teatro, mas na televisão, sim. As pessoas vivem de e para a imagem. Sim, porque interessa mais que aquele vai vender mais, aquele vai ter mais revistas, aquele vai ter mais... Ou então estão envolvidos num escândalo. Se estiverem envolvidos num escândalo, melhor, não é? Fantástico, vai vender muito, vai ser brilhante. E não funciona assim. Ser ator é mais do que ter uns lindos olhos azuis. E isto é importante que os jovens que estão a ver e a ouvir esta entrevista percebam que há muito caminho a percorrer, há muitos escolhos que realmente devem ser ultrapassados com inteligência, Sim. com trabalho e com talento. E com vontade também. E com muita vontade. A Maria João Luís diz uma coisa muito interessante, que é quando lhe perguntaram porque criar uma companhia, como criar uma companhia, e ela diz, é começar. E a verdade é essa. E ela ainda por cima não está em Lisboa, está em Montemor, em Pontessor, Sim. em pleno Alentejo. Pleno Alentejo. E sim, a verdade é essa, é começar. Se calhar no primeiro ano não vamos ter muito por onde pegar e por onde agarrar, faz-se com o que se pode. Mas sim, começar acima de tudo e tentar e ter vontade e perceber que ser ator é muito mais difícil do que parece. Parece que chegamos à televisão e olha, está ali ele a dizer um texto e ao teatro e está a representar muito bem, chora muito bem. Isso não são coisas que se façam no estalar de dedos. Aliás, aqui há pouco tempo vi uma reposição de um dos programas do Hermano José em que ele tinha como convidado, entre outros, o Armando Cortês e o Rui de Carvalho. E o maior elogio que se pode, dizem aos atores, é vocês até nem parece que estão a representar, que estão ali a falar. Sim. Portanto, há uma intimidade muito grande que é partilhada entre o ator e o espectador, em que vocês estão ali a debitar texto, mas é como se estivessem entre dois amigos. O Carlos Avilés diz uma coisa muito interessante em relação a isso, que às vezes é bastante mal interpretado, mas eu acho que está muito correto, que é aquela ideia de, às vezes, quando ele está mais chateado, ou que quer que seja, com alguma coisa que não está a correr mal, ele tem por hábito de dizer... Ou que não está a correr bem. Ou que não está a correr bem, sim. Não faças a única coisa que não sabes fazer, que é representar. Isso parece mal, mas bem pensado é ótimo, que é não representes, ser verdadeiro, dá alguma coisa de ti à personagem e vir buscar essa coisa em nós para a personagem é o difícil, é muito difícil, porque não vai ser verdadeiro se não formos nós a trabalhar arduamente. Mas depois quando se atinge é uma alegria. É muito bom. Se bem que há sempre aquele misto de será que já atingi? Será que não falta aqui qualquer coisa? Eu pelo menos eu acho sempre que falta quando estou a representar. Sim, mas acho que isso por um lado é bom. É o peso da responsabilidade, de saber que estamos em palco. Pois, e o peso da responsabilidade também traz muitas mais-valias. Sim. João, o teu apelido é absolutamente fantástico. Ninguém se vai esquecer dele. Pessegueiro. É verdade. Não é nome artístico. Não é verdadeiro. É verdade. Isto escreve-se com um C em vez de 2 S. Pois, exatamente. Portanto, é um bocadinho diferente. É verdade. Também ali a família do João Bonneville é conde e visconde lá das Franças. O teu é mais terra a terra, não? Sim. Tem mais a ver com a agricultura. É uma história engraçada, porque a minha família, da parte da mãe, é de Macedo de Cavaleiros, em Bragança, e é pessegueiro com 2 S. Mas, quando registaram o meu avô, registaram um erro ortográfico que registaram com C. Portanto, metade da família é com 2 S e a minha metade é com C. Nós somos todos amigos e falamos todos uns com os outros. A tua família viu-te nos Irmãos Karamazov? Sim. E o que é que eles disseram? Eles gostaram muito. Sobretudo do espetáculo, não só de mim. A minha mãe foi e há sempre aquela tendência de o meu filho vai tão bem, não sei o quê. Mas gostaram do espetáculo. E é bom. E esta personagem do punk rock vais vestir exatamente quem? O Chadwick, que é o marrão do grupo, é o mais inteligente deles. Ele tem discursos sobre a antimatéria, o universo e as estrelas. Perdão? Pois. Às vezes também para mim é complicado. Mas é o que sofre de bullying no grupo. Por parte da personagem do João Bonneville, o Bennett, e do Luís Simões, o Alex. Que já cá esteve também neste programa. É verdade. E o que mais me tem fascinado com esta personagem é para já, o bullying, que já foi falado. Já todos tivemos contacto com o bullying. Tu também? Sim. Na vida real? Sim. Ou praticamos, ou sofremos, ou assistimos. Mas nas escolas secundárias toda a gente tem contacto com o bullying. E no Chadwick
o que mais me tem prendido é a ação passa-se numa antiga biblioteca de uma escola secundária. É o refúgio deste grupo. E para o Chadwick, ele sabe que, por exemplo, a personagem do John Bonneville, o Bennett, é o fanfarrão do grupo, não vai ter muitas perspectivas de futuro. Mas o Chadwick está no grupo. Ele, mesmo sendo o mais inteligente, estando ali, que perspectivas é que ele vai ter? Pode não conseguir fazer nada da vida, mesmo sendo o mais inteligente. E são questões que são levantadas no punk rock. Muito rapidamente, João, que experiência é que tu tiveste na escola secundária, presumo? Antes, Na ainda escola primária? No terceiro ciclo. No terceiro ciclo. Sempre é aquelas piadinhas que fazem. Mas também já tive muito contacto com isso. Mesmo à minha volta e colegas. É sempre E complicado. intervieste em alguma situação que achaste menos própria de alguém que estivesse a ser vítima de bullying? Sim. Não de vamos humilhar em praça pública, mas aqueles mais escondidos que acontecem. E a verdade é que acontecem. Ainda por cima o cyberbullying veio a desajudar, digamos, ou veio a ajudar, entre aspas, à festa. Punk Rock, não se esqueçam, dias 15 e 16 de setembro no Teatro Experimental de Cascais, depois passará para o Teatro A Comuna em outubro e depois mais tarde para a Academia de Santa Mário. Exatamente. Através da página da Inlight Produções podem ver todo o percurso e a agenda desta peça. Podem ver novidades, podem ver tudo, as datas. E até podem ver esta entrevista lá, com Esta caras. entrevista que queria colocar certamente, dia 12, ou seja, 15 e 16 no Teatro Experimental de Cascais, 12, 13 e 14 na Comuna De outubro. de outubro. E para reservar, basta ir ao nosso e-mail inlightreservas@gmail.com e poderão reservar os vossos bilhetes. Como diria um brasileiro, contacto para show. Exato. Agradeço muito ao Jorge Costa, ao João Bonneville, ao João Pessegueiro e também ao Pedro Poças terem estado cá. É exatamente isso que vocês estão a pensar para os dias 15 e 16 e para as vossas próximas atuações nos palcos que se seguem. Obrigado. Obrigado e até breve, está bem? Venham ao teatro! Exatamente, e viva o teatro. Muito obrigado. Obrigado.